as diferenças entre desinformação e fake news. Como separar o joio do trigo? Por que fake news ela não pode ser colocada no mesmo balaio de mentiras? Por que a desinformação necessariamente não é fake news? Essas e outras questões na nossa aula de hoje, aqui no meu canal Esboços do Contemporâneo. Olá, pessoas queridas, cá estou eu para mais uma aula, mais um encontro, mais uma interlocução com vocês aqui no meu canal Esboços do Contemporâneo. E por falar em contemporâneo, gente, o tema de hoje é super contemporâneo. Eu vou trazer para vocês algumas reflexões em torno das fake news e da desinformação. Afinal de contas, há alguma diferença entre elas? Será que fake news se estende a todo e qualquer tipo de mentira? Será que toda desinformação é fake news ou toda fake news é desinformação? Esses são alguns tópicos que eu vou trazer para a gente hoje debater aqui com vocês. Para a gente pensar, colocar em perspectiva as fake news e por que eu estou abordando o tema com vocês, e todo mundo sabe, até o passarinho, né, que me acorda todos os dias de manhã, que nós vivemos uma ação comunicativa em que crença e opinião se tornaram uma cifra importante para a ação comunicativa, em que a mentira, em que a desinformação tornaram-se moedas de circulação nas malhas digital. E aí é preciso que a gente coloque em perspectiva como é que essas mentiras, as fake news, a desinformação, como elas têm um efeito devastador. Elas têm um efeito devastador porque elas incidem na política, e ao incidirem na política elas promovem politicídio. Elas têm um efeito devastador porque elas rebaixam a inteligência de uma coletividade. Elas têm um efeito devastador porque elas fazem com que a gente abra mão da racionalidade enquanto critério importante para a distinção, né, entre o verdadeiro e o falso. Elas têm um efeito devastador porque não importa mais a legitimidade da fala e de quem diz, o que importa é que o que circula tenha que se coadunar com as minhas crenças e as minhas opiniões prévias. Dito isso, eu vou lembrar para vocês que se a gente puxar aqui o fio histórico da desinformação, a gente sabe que a mentira e a desinformação não são obras do nosso tempo. Se elas ganham esse efeito devastador, é porque a gente tem hoje uma estrutura, uma arquitetura comunicativa que facilita com que a mentira, a fake news, a desinformação, elas circulem na velocidade da luz. Mas a justiça há que ser feita, né? A gente tem que fazer justiça. A mentira, não a fake news, a desinformação, ela não é obra do nosso tempo. E eu vou lembrar aqui para vocês que a gente tem, né, que do ponto de vista da civilização ocidental, com todas as aspas, é que o uso político da maledicência, ela vem desde a Roma Antiga, enquanto agenciamento do fazer político, né? A gente tem por volta de 33 a.C., a grande mentira do Otaviano, que deflagrou uma campanha difamatória contra Marco Antônio, né, colocando em dúvida a sua lealdade a Roma por conta do amor que ele tinha, que ele nutria por Cleópatra. Essa é uma história que circula, né? E o que se sabe é que o casal ele reagiu, contra-atacou, questionando as origens de Otaviano, vou até aqui ler, e dizendo as origens do Otaviano, se ele era parente de Júlio César apenas por parte de mãe. Até moedas foram cunhadas por ambos com imagens que os favoreciam nesse esforço de propaganda fraudulenta, de propaganda mentirosa. Se a gente cortar historicamente, a Idade Média, enfim, todos os tempos históricos, a gente vê que a mentira, que a desinformação, elas fizeram parte das disputas por poder. A gente não pode esquecer o que Foucault diz, né?
Não basta a gente dizer a verdade, a gente tem que estar no ponto de verdade de nossa época. O Foucault vai perguntar, o Galileu não dizia a verdade? Claro, só que ele não estava no ponto da verdade da época dele. Né? O Galileu confrontou a Igreja Católica, que a gente defendia que a Terra nós éramos o centro do universo, e o Galileu vem e coloca essa tese em xeque. E o Foucault vai dizer, mas ele falava a verdade, ele só não estava no ponto de verdade da época dele. O Mendel na biologia não falava a verdade, o Foucault vai dizer que falava a verdade, só que não estava no ponto de verdade da época dele. Hoje, o que a gente vê é que toda essa trajetória em torno da desinformação e da mentira ganha uma nova camada, que é a camada das fake news. Fake news, gente, ela é uma modalidade da desinformação. Fake news é a forma fraudulenta da mentira, da informação, desculpem. Então, a gente usa fake news de maneira indistinta. Uma mentira, fake news. Uma desinformação, fake news. Não, nem tudo é fake news. Fake news é a forma fraudulenta da notícia. Portanto, é a forma fraudulenta da atividade jornalística. É você dizer que aconteceu nos marcos da notícia e você frauda o acontecido. Desinformação, ela é uma forma mais abrangente, ela pode ser mentirosa, pode ser uma forma descontextualizada. Eu vou dar exemplos aqui. A gente, na tragédia de Porto Alegre, tinha muitas imagens circulando, dizendo, olha o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Porto Alegre não, Rio Grande do Sul, né? Muitas daquelas imagens, elas não eram necessariamente fake news. Elas eram desinformação. Por que elas eram desinformação? Porque aquelas imagens eram verdadeiras e elas eram descontextualizadas. Na verdade, houve aquela enchente, na verdade, aquelas cenas eram verdadeiras, mas elas eram uma forma de desinformação, porque não eram com Rio Grande do Sul, não eram em Porto Alegre, era em outro tempo e outro lugar. Então, o que a gente tem nesse caso é uma desinformação que usa de uma informação verdadeira, manipula e provoca a desinformação. A fake news, ao contrário da desinformação, ela frauda a notícia. Ela frauda a forma noticiosa. Toda fake news é uma forma de desinformação, mas nem toda desinformação é uma forma de fake news, né? Para a gente pensar dessa forma. E aí isso nos leva, portanto, numa sociedade muito marcada pela tecnologia, uma sociedade muito marcada por opiniões e crenças. Como é que a gente combate a desinformação? Como a gente combate fake news? Eu venho muito insistindo que só é possível a gente combater desinformação e fake news quando a gente pactuar uma outra ação comunicativa. Isso está lá na minha aula lá atrás, né? Sobre a excrescência do Pablo Marçal. Significa dizer, portanto, gente, que combater desinformação e fake news é a gente construir também formas educativas em que a racionalidade conta. É que a gente precisa, parece que a educação é panaceia, e né? Mas não querendo fazer da educação panaceia, onde tudo vale, né? Nada vale, é dizer que não se muda esse parâmetro de desinformação e fake news em uma sociedade que abriu mão da investigação, da racionalidade, da checagem de fatos e de dados. Não se dá para a gente combater desinformação e fake news quando a gente já entra em vieses dados em que a gente só precisa da confirmação. Por isso que se chama viés de confirmação. A gente vem aqui testemunhando episódios recentes, lastimáveis, em que a desinformação, ela cai feito uma luva. A gente não questiona, não se trata de defender uma ou outra pessoa, mas a gente não questiona assim, essa informação, ela carrega características de desinformação e de fake news. Mas por que a gente não questiona? Porque aquela informação, ela entra no nosso viés de confirmação. Então eu ficaria por aqui lembrando para vocês o seguinte, nem tudo é fake news, mentira não é fake news. Mentira é mentira. Fake news é a forma fraudulenta da notícia.
E notícia, ela é um produto jornalístico, né? A mentira da minha vizinha não é fake news, é mentira. A minha vizinha inventou que eu disse que ela era feia. Olha que fake news. Não, não é fake news, é uma mentira. É uma desinformação, né? A fake news é quando a gente manipula e a gente frauda a notícia, que é um produto jornalístico do século XIX, né? Ou da sociedade moderna, se a gente quiser recuar um pouco mais. Fico por aqui, beijos e queijos. Fiquemos atentas e atentos aos processos de desinformação, de mentira e de fake news, sabendo que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Até o nosso próximo encontro, minha gente. Beijos.